Atrás de cada venda existem erros e atrás do sucesso, muitas falhas. Esse é o lado B. O lado que não te mostram. O lado que ninguém gosta de falar. Vale a pena esse investimento nessa cidade? Você tem que olhar quem é o gestor público dela, qual a intenção que ele tem com relação ao desenvolvimento da cidade, a qualidade de vida das pessoas, porque a cidade vai se valorizando com o tempo e as pessoas vão sentindo o clima dessa cidade. O que faz uma cidade valer o risco do investimento, Liba? Trabalho, né? Tudo na vida é trabalho, tudo é direcionamento, e quando você aposta numa cidade, você tem que enxergar que tem por trás dela muita estrutura, né? Então, quando a pessoa quer investir, ela olha primeiro. Vale a pena esse investimento nessa cidade? Você tem que olhar quem é o gestor público dela, qual a intenção que ele tem com relação ao desenvolvimento da cidade, a qualidade de vida das pessoas. Tudo isso gera um ambiente bom para as pessoas viver dentro da cidade, mas muito melhor para quem gosta de investir, porque a cidade vai se valorizando com o tempo e as pessoas vão sentindo o clima dessa cidade. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer agora. O que o empresário ele tem que olhar para a cidade antes de ele começar a investir? Porque tu é empresário também, antes de ser um gestor público, por quase 2 mandatos, se fosse prefeito de Navegantes. E o que o empresário ele tem que olhar para a cidade antes de ele começar a investir nela, na tua visão? Meu pai, quando era caminhoneiro, eu viajava com ele, ele falava assim, meu filho, eu só vou parar a gente só para em restaurante onde tem bastante caminhão parado na frente. Porque lá eu sei que a comida gira rápido, que a comida é boa, porque as pessoas estão paradas lá. As pessoas têm que olhar como é que é a cidade, como é que é o cuidado da cidade, como é que é o zelo dessa cidade, né? Como é que a gestão pública ela é refletida através do cuidado que ela tem com o dia a dia da cidade. Mas isso, quando eu estou falando para você, para quem quer investir, não é somente olhar a rua bem cuidada, o meio-fio pintado. É olhar como é que o gestor público trata com relação ao plano diretor da cidade, como é que ele trata com relação à segurança da cidade, como é que está sendo tratada a questão da mobilidade da cidade. Então esse é o grande desafio, que quando a pessoa vem para uma cidade, ele tem que fazer uma leitura, né? Porque às vezes a cidade está no lugar certo, né, na localização geográfica correta, o momento ele é bom, mas a gestão pública não faz acontecer e perde todo o investimento. E aí deixa eu te perguntar então, já entrando dentro dessa linha, o que a gestão pública sabe antes do empresário? Muita coisa, Gili, né? Porque a gestão pública ela faz leitura, ela precisa estar sempre atenta aos sinais lá da frente. Né? Nós temos que estar olhando sempre 10 anos à frente, porque nós precisamos planejar uma cidade. Né? Eu tenho que planejar uma avenida, eu tenho que planejar o desenvolvimento de um bairro. Tudo isso precisa ser muito bem pensado com antecedência, porque como a cidade ela se movimenta, e se movimenta às vezes muito rápido, que é o caso de Navegantes, que a movimentação dela nos últimos 6 anos ela foi gigante. A gente precisa ter toda essa leitura antecipada. E quando o empresário chega, né, ele começa a viver a cidade, mas ele não consegue ter acesso a essas informações importantes do desenvolvimento. Participando, claro, de um plano diretor, participando das audiências públicas, participando de entidades não governamentais, mas que fazem parte aí do desenvolvimento da cidade, ele tem algumas informações. Mas as informações realmente assim, que precisam para o desenvolvimento da cidade, geralmente ficam fechadas dentro do gabinete. Mas por que, Liba, que fica fechada? Porque tem a questão do risco do investimento, né? Você às vezes faz um planejamento, vai ser agora esse bairro vai ser o bairro que o poder público vai investir. É ali que a gente precisa mudar ele agora para um conceito de industrial ou um conceito de residencial, ou vamos aumentar o gabarito para poder construir mais altos prédios. Isso gera uma especulação muito grande no mercado e que no simples fato da pessoa pegar uma informação dessa, às vezes assim muito inicial, ela já pode fazer criar uma bolha no mercado. E depois os estudos complementares vão dizer assim, não é aquele lá o local. E aí a gente muda de local, de posição. Isso traz um prejuízo muito grande. Então é exatamente isso que tem que tomar muito cuidado. E o poder público precisa guardar essas informações, muitas vezes às 7 chaves. Né? A gente já sabe de muitos prefeitos que acabaram aí caindo por problemas de passar informações privilegiadas ou
alguns até tendo amigos que já receberam essas informações antecipadas e aí foram na frente, compraram áreas, né, começaram a investir na cidade. Então tem que ter um cuidado. Quem senta na cadeira de prefeito tem que ter um cuidado muito grande com relação à confiabilidade do processo. Tem alguns dados que eu queria que tu trouxesse para mim, tu trouxe ali, tu mencionou, que são dados hoje que são bem grandes que Navegantes teve nesse crescimento, né? Tu pode trazer alguns dados aqui, alguns números de antes de tu entrar aqui e depois que você entrou, como é que foi esse crescimento, assim? Até para quem está investindo entender um pouco sobre o crescimento, o porto. Eu me lembro uma vez que tu mencionou a quantidade de carretas que entrava aqui dentro. Na verdade, a cidade de Navegantes ela teve dois momentos históricos na vida dela, né? Eu acho que uma foi a entrada do porto de Navegantes, né? A construção da Portonave há 25 anos atrás. Né? Hoje ela está com 18 anos de operação, 23 anos de processo inicial de construção, e ela trouxe um desenvolvimento muito grande. Né? E esse desenvolvimento ele veio trazendo assim, oportunidades. As oportunidades não aconteceram muito, Gili, porque justamente o poder público não acompanhou isso. Quando tu tem um equipamento como é o Porto é portas abertas para o mundo. Perfeito. Ali tu está recebendo o mundo todo através de um cais. E tu tem que ter entendimento que isso vai trazer um resultado muito positivo dentro da tua cidade ou muito negativo, depende da maneira que você encara isso. O poder público tem que abraçar. E a cidade de Navegantes ela não abraçou o porto da maneira que tinha que abraçar. Ela não entendeu o porto um porto privado, porque foi o primeiro porto privado de containers no Brasil. Uhum. Então eles não tiveram esse entendimento de que era um equipamento importante. E isso trouxe um desenvolvimento da cidade, mas não trouxe o boom que todos esperavam. Quando nós entramos no governo em 2021, nós mudamos a história da cidade de Navegantes porque nós começamos a entender que o porto era um equipamento muito importante, embora já crescesse e já estava muito bem consolidado, mas a gente fez uma relação porto-cidade gigante. E aí hoje o porto movimenta 2.400 caminhões por dia. Nossa. Dentro da nossa cidade. E uma cidade que você não tem problema com mobilidade urbana, porque o porto mesmo fez uma via portuária que facilitou os acessos. Tem horários de pico? Tem, mas com muita tranquilidade. Nós temos a movimentação de 2.400.000 passageiros por ano no aeroporto de Navegantes. Então, isso também gera muita movimentação de pessoas e muitas oportunidades. Navegantes é a cidade, nos últimos 6 anos, que mais cresceu no litoral norte de Santa Catarina. Ela teve um crescimento de aproximadamente 20%. Hoje é a 14ª economia do estado de Santa Catarina, está aí com quase 100 mil habitantes. O PIB de Navegantes cresce muito forte também. Então, hoje eu digo para ti assim, investidor, local ideal para investir é Navegantes, eu diria assim, é uma grande oportunidade de negócio. O ideal vai ser aonde o cara precisa ter o negócio dele afim, que precisa realmente trabalhar assim a sua empresa. Mas se ele tem uma oportunidade de investimento, eu não teria dúvida, Giliardi, vai para Navegantes, porque aqui as coisas estão acontecendo fortemente. E tu sente que o que na tua visão ainda precisa para Navegantes ser mais visualizada fora? Porque assim, a gente tem hoje uma linha bem grande. E até eu vou entrar numa pergunta aqui já que seria, né? A gente pega hoje o litoral norte de Santa Catarina, mais precisamente aqui de Barra Velha até Balneário Camboriú, mais ou menos, a gente tem uma certa disputa territorial para venda, para incorporadores e tudo mais, né? Como é que tu enxerga que Navegantes ele pode ter um destaque maior, até que na tua visão é diferente quando a gente fala de gestor público. Eu gosto de trazer muito porque assim, eu falo com empresário, com iniciativa privada, é uma visão. Tu tens uma visão da gestão pública que, novamente, não é para trazer informação privilegiada, mas tu tens acesso a informações que a gente vai saber depois como iniciativa privada. Como é que Navegantes ele pode ser enxergado de forma melhor? E depois emendando uma segunda pergunta, que é se tu sente que a região ela está meio que conflitando uma cidade com a outra ou ela está se complementando e crescendo junto? Então, Navegantes precisa ser vista de modo diferente, entende, Giliardi? Quando a gente começou em 2021 como prefeito, e é bom falar assim, eu sou empresário de Navegantes. Né? Há 42 anos eu estou empreendendo em Navegantes. Eu conheço a história de Navegantes desde o tempo lá de trás, que Navegantes não tinha nem telefone, não tinha ruas pavimentadas, a beira-mar era uma grande estrada de barro. Eu acompanhei esse crescimento. Mas um dos grandes problemas de Navegantes é que ela ficou muito ao lado de Itajaí, muito assim, vista como uma cidade dormitório.
E a autoestima da população de Navegantes ela acabou não sendo trabalhada. E as pessoas tinham vergonha de dizer que era de Navegantes, porque era uma cidade que ainda não tinha ruas asfaltadas, ela tinha dificuldade com falta d'água, um monte de problemas de gestão pública. Isso trouxe assim um certo desconforto à população. Quando eu comecei, as pessoas falaram assim, Liba, está agora na hora, com a visão empresarial, de você anunciar Navegantes para fora. Eu disse, não. Nós temos que trabalhar Navegantes interna primeiro. Perfeito. Que o morador de Navegantes tem que se agradar de morar em Navegantes, ele tem que ter orgulho de ser navegantino. Imagina, eu faço uma propaganda lá em São Paulo, boto no aeroporto de São Paulo, visite Navegantes e conheça suas belezas naturais. Aí quando o cara pousa em Navegantes, ele pega o primeiro táxi, o primeiro aplicativo e fala com o motorista vai falar o quê para ele? Assim, cara, Navegantes não, né? Navegantes é feio, isso aqui não é lugar para a gente morar, eu não aguento morar aqui dentro, né? Não tem oportunidade. Então não adianta fazer propaganda se a realidade da cidade não condiz com isso. Nós fizemos um trabalho interno para isso. Nós trabalhamos muito a questão da autoestima. Porque como é que a gente melhora a autoestima? A gente melhora a qualidade da cidade. É simples, né? Quando é que a gente está muito ruim da nossa autoestima? A gente vai lá, muda o penteado, troca o corte de cabelo, faz uma harmonização facial, sei lá, alguma coisa a gente faz para olhar no espelho e dizer assim, cara, eu estou diferente. Sim. Né? E a cidade precisava fazer isso. E a gente trabalhou muito isso, Giri. E aí hoje a cidade ela tem muitos atrativos que realmente pode ser mostrada lá fora. E quando a gente fala que ela pode ser mostrada, a gente precisa trabalhar daí não somente Navegantes. Porque Navegantes é uma das cidades polos aqui do desenvolvimento do litoral norte de Santa Catarina. Nós temos uma grande oportunidade por esse litoral. Nós temos a região da Ânfora, que são 11 municípios que eles se complementam nas belezas naturais, na indústria, no comércio, nas oportunidades de negócio. E Navegantes ela está inserida nisso. Só que Navegantes é a porta de entrada, é o aeroporto, é o porto. Aqui chega tudo e a gente consegue receber de primeira mão essas pessoas. Cabe ao poder público, às pessoas que querem investir em Navegantes, ver essa oportunidade. E o que está acontecendo em Navegantes? Muitas pessoas estão vendo essa oportunidade. Por isso que eu digo, Navegantes hoje é uma meca, que as pessoas podem vir para cá com toda certeza fazer seu investimento, que vai acontecer. E aí, dentro da nossa região, a gente não pode olhar o meu município vizinho como um concorrente. Na verdade, não. Nós somos complementares, né? Nós precisamos fazer um trabalho de base para tirar a pessoa que está indo lá para o Nordeste a turismo ou indo fazer investimento em outra região e saber que aqui é o local de fazer turismo, de fazer investimento e de ter qualidade de vida, que é um dos maiores... O que as pessoas estão procurando hoje? É qualidade de vida. E nós estamos numa cidade que é extremamente segura, uma cidade que tem oportunidade de desenvolvimento, mas é uma cidade que ainda é considerada muito interior, que você passa na rua, conhece o vizinho vai lá e leva uma laranja para você, ele foi na praia, pegou um pescado e já traz para você também comer junto, já te convida para almoçar dentro da casa dele. É isso que é a cidade de Navegantes. Então, é uma grande oportunidade. E nós temos do nosso lado aqui o Parque do Beto Carreiro, que é o grande atrativo turístico da nossa região. Ele, por si só, também movimenta aí quase 3 milhões de pessoas dentro do parque por ano. Então, nós temos a Balneário Camboriú, nós temos Porto Belo, nós temos Bombinhas, nós temos Blumenau, Joinville, tudo muito próximo. E nós somos a porta de entrada. E que interessante, né? Porque eu já trouxe aqui diretores que vieram de outros países e aqui na frente a gente tem uma vista bem bonita. E só deles verem aqui essa vista, ver o navio entrando, é incrível como eles olham para isso aqui e falam o seguinte, meu, isso aqui é o paraíso. E é uma visão que tu trouxe que eu acho bem interessante, vai se juntar a outra aqui. A gente sente muito isso em Balneário Camboriú, em algumas regiões onde se criou um status da moradia, né? E quando a gente fala sobre Navegantes, parece que essa vontade de falar que eu moro aqui, que eu vivo aqui, se perdeu um pouco. Quando a gente foi montar o escritório, eu me lembro que a gente montou o escritório e eu escolhi entre Itajaí, para a gente poder fazer lá, ou a gente fazer aqui. E foi completamente estratégico fazer aqui. A gente falou, cara, eu tô do lado do aeroporto. A gente recebe diretores que vêm do Brasil inteiro. Eu consigo buscar ele, trago ele até aqui. Ele está numa vista maravilhosa que ele vai vir aqui. E geralmente, quando vem alguém para cá que é de fora, eles acabam perguntando como é que é a qualidade de vida, como é que é morar aqui. Já peguei clientes meus que eu levei pela orla inteira. Já almocei com cliente que vem de Belém do Pará, te encontrei lá no meio do almoço.
E isso eu sinto assim que eu não consegui enxergar ainda como que é necessário, o que é necessário para que a cidade consiga evoluir ainda mais, porque todos que vêm aqui, eles conseguem sentir que a cidade é boa de morar, que a cidade é uma cidade tranquila, realmente em relação à questão da segurança eu concordo contigo, eu até brinquei um dia desse, fiz um vídeo que na minha obra, o pedreiro estava lá trabalhando e com a moto lá fora e a chave na moto, eu falei, qual é outro lugar que tu consegue, na região, que tu consegue deixar o pedreiro com a moto na rua, com chave ali na ignição e ninguém leva, sabe? É raro ainda ter lugares como esse. Sim. E esse crescimento da cidade de Navegantes, eu tenho uma visão da cidade de Navegantes que ela, para mim, é uma cidade muito comercial, assim. Eu enxergo ela muito como se fosse uma segunda Faria Lima, assim, justamente pelo nível de empresariado que vem para cá. A gente pega aqui, tem um prédio que é um comercial, que a gente tem pessoas ali do mundo inteiro. Sim. Dentro daquelas salas. Como é que tu consegue visualizar isso nos próximos anos, avaliando a qualidade de vida para quem mora e esse crescimento que uma hora ele vai se dar esse crescimento de uma forma exponencial, assim, vai explodir. Como é que consegue controlar os dois? Então, Gili, é planejamento, né? A gente trabalha muito, né, dentro do setor público, a questão do planejamento, estruturando a cidade, olhando ela lá na frente. O plano diretor é uma grande regra da cidade que ele vai dando os nortes de crescimento, desenvolvimento e cuidando sempre da qualidade de vida. Eu sempre falo, Navegantes, ela tem que ter o seu próprio DNA. Não adianta, nós não podemos copiar. Né? Muitas vezes as pessoas falavam para mim assim, quando eu entrei aqui, né, no meu primeiro mandato, falaram assim, Liba, nós temos que fazer que Navegantes seja Balneário Camboriú, vamos liberar prédios de 200 andares, ter o maior prédio do mundo aqui também, vamos competir. Eu disse, não é o nosso DNA, não é isso que nós queremos. Balneário é balneário. Navegantes tem tantos atributos que a gente pode explorar e fazer com que isso aconteça de uma maneira tão positiva, e é o que nós estamos fazendo, Gil. Desde 2021, a cidade está mudando a sua performance, está mudando a sua cara, está mudando até o perfil das pessoas que estão morando aqui dentro. Porque aquelas pessoas que não acreditavam muito em Navegantes, aquelas pessoas que achavam que Navegantes não ia se desenvolver, elas travavam o desenvolvimento e elas estão indo até embora, porque elas queriam aquela cidade interiorana, que ninguém estava lá, poxa, não pode botar um som mais alto na rua porque me incomoda. Mas não, o som mais alto vai te incomodar, é dentro de um limite, daquilo não vai passar. E as pessoas começaram a entender que a cidade de Navegantes está mudando, mas só que isso não é da noite para o dia. Perfeito. Ela passa por um período de maturação e que está acontecendo de uma forma bem acelerada na cidade de Navegantes. Mas o que nós estamos preservando muito é a qualidade de vida. Isso ninguém abre mão, gente, porque você hoje pode andar na cidade de Navegantes em qualquer horário, você não vai ter problema de mobilidade. Né? Eu saio daqui, vou para qualquer outra cidade vizinha nossa, aqui a gente já tem muitos problemas. Claro que em alguns momentos, em algumas situações, você até pode se incomodar, mas numa regra geral... Sim, é o pico ali normal de qualquer do horário. A gente está falando em 2.400.000 passageiros no aeroporto por ano, quanto que isso movimenta de carro, quanto que isso acontece. Então, a cidade de Navegantes ela vai continuar crescendo, ela está dando oportunidade de desenvolvimento e ela está entendendo que ela tem o seu próprio DNA. E a gente está construindo esse DNA. Ela não é só uma cidade turística, porque ela tem atrativos turísticos. Nós construímos ali o Parque das Pedreiras, que tem um grande mirante, que é maravilhoso. A gente trabalhou isso. Tem a oportunidade de trabalhar no interior, de a gente melhorar a questão turística no interior. Nós temos uma orla preservada de 11 quilômetros, agora está tendo o alargamento da Praia do Gravatá. Então, turisticamente, ela está sendo trabalhada, as praças, mas ela tem algo diferente que você falou, que quando você montou o seu escritório aqui em Navegantes, você olhou o aeroporto como uma grande porta de entrada. A Alok, há 5 anos atrás, ou 4 anos atrás, não me lembro bem, o Alok veio tocar em Navegantes. E uma das coisas que ele falou... foi assim, pô, é muito legal. Ele acabou o show dele, ele fechou o notebook dele, desceu do palco, 5 minutos ele estava no aeroporto e ele estava fazendo aniversário naquele dia. Assim, pô, eu vou comemorar o meu aniversário lá em casa com a minha esposa. Ele pegou o jato dele e foi embora. Qualquer outro lugar, né, ele não teria essa facilidade. Então, ele falou assim, me chame para mais vezes tocar aqui em Navegantes. E é isso que a gente tem. Quando teve o campeonato, a etapa do brasileiro de vôlei de praia aqui em Navegantes, os atletas, a comissão técnica, o Radamés, falou assim, cara, isso aqui é lindo demais, e além de ser lindo demais, é muito prático para ir e vir. E agora,
vendo tudo isso, Gili, tem muitas empresas que estão começando a trabalhar a cidade de Navegantes com um perfil diferente já de moradia. Né? Prédios com alto padrão, que já começa a aparecer. Até então a gente tinha um VGV muito baixo aqui em Navegantes, hoje já começou a puxar muito e tem público. A gente está começando a trabalhar dentro da prefeitura já algumas empresas, condomínios fechados, porque com lotes bem maiores, já com toda a estrutura de um condomínio, porque já está tendo público procurando isso em Navegantes. Então, esse movimento ele está acontecendo de forma gradativa, mas de forma muito consciente para nós não perder a nossa essência, que é a qualidade de vida nessa cidade. Eu já tenho até informações de empreendimentos que vão sair à frente mar a partir de 4 milhões e meio, que a gente já vai para uma outra etapa de investidores e moradia para essas pessoas. Eu quero ir para uma linha que está se candidatando hoje a deputado estadual. A gente conversou recentemente, até há pouco tempo ali, sobre o candidato a deputado estadual. Ele é aquela pessoa que geralmente tu vota mais na urgência e tu acaba esquecendo, porque tens lá o presidente, tens o governador, e aí os deputados acabam ficando de lado e tu escolhe ali na hora, né? O que tu enxerga que falta as pessoas saberem hoje sobre a real necessidade de olhar muito para quem tu vai colocar ali como deputado? Porque assim, se eu pegar hoje um presidente e achar que ele vai fazer tudo sozinho, eu tô errado. Se eu pegar hoje um governador e achar que ele vai fazer tudo sozinho, eu tô errado. E às vezes as pessoas não têm entendimento sobre a real necessidade de tu escolher muito bem o deputado para poder entrar lá dentro. E aí aqui a gente já teve pessoas que acabaram entrando, até, não vou mencionar o nome, mas que entraram lá de forma extremamente irônica, de o que faz um deputado, não sei, vou saber quando entrar lá dentro. E a gente sabe que isso até hoje acontece assim, né? Sim. O que falta ainda para essas pessoas? Onde elas podem buscar essa informação? Porque se eu coloco o Liba como deputado estadual, eu tenho que ter o entendimento do que o Liba vai fazer aqui na minha região como um todo. Tu consegue abrir um pouco disso pra gente? Gilia, eu acho que falta um pouco de seriedade na política e na gestão pública, né? Porque a falta de seriedade nesse setor gera um certo descontentamento da população e pensa assim, poxa, eu vou ter que escolher alguém, mas não tem ninguém que vale a pena eu escolher, vou votar para qualquer um, porque também não vai mudar essa política, né? As pessoas não mudam, a gente vê escândalos de corrupção toda hora acontecendo, eu não estou falando do lado de um lado ou de outro lado, isso é geral. Então isso gerou uma grande falta de credibilidade, as pessoas estão cada vez mais descrentes de que possam mudar a história do país através da gestão pública e da política. Então nós precisamos ter pessoas que estão comprometidas com isso. E é difícil mostrar, porque quando você vai para uma rede social, às vezes o mais engraçado ele é melhor do que o cara que fala sério, que traz conteúdo, né? A gente vê isso acontecendo no dia a dia. Então as pessoas elas não têm essa maturidade ainda para poder entender isso, e nem os próprios candidatos, entendendo também o perfil do eleitor, sabe que eles não querem muitas vezes conteúdo, eles querem muito mais aparência às vezes. Então é uma linha difícil de trabalhar. Mas o que nós estamos fazendo? Eu sempre falei, quando eu entrei nesse caminho da política, né, há 6 anos atrás, eu nunca fui nada na política na minha vida, não tive cargo, não exerci cargo, não fiz nada, eu sou um empresário que entrei no mundo da política e hoje sou político, porque todo mundo que entra é político. Eu entrei com uma missão de mostrar que dentro da política também tem valores, né? Que dentro da política também tem pessoas honestas, tem pessoas que fazem entrega e que pessoas que quando estão imbuídas desse propósito mudam uma cidade, mudam a história de um povo. E é isso que está acontecendo. De uma certa forma, as pessoas conseguiram enxergar que uma gestão eficiente, uma gestão com valores e com princípios, ela traz um resultado positivo na ponta. O grande desafio é fazer as pessoas entender que isso pode ser reverberado e convidar as pessoas também a fazer parte da política. Muitas pessoas elas têm aversão à política. Eu, às vezes, vou em algum local e vou me apresentar, quando as pessoas perguntam para mim assim, qual é a sua profissão? Eu falo assim, eu sou político. A gente já sente na hora que a pessoa já dá uma olhadinha assim, que bucha, né? O que esse cara está aprontando aqui? É o primeiro pensamento que vem na cabeça. Então, a gente tem que mudar esse conceito, mas é difícil quando tu pega um empresário, que é um cara bem sucedido, que ele responde pela sua empresa, que ele determina o desenvolvimento da sua empresa, e você chama ele para o mundo político. E aí ele começa a sofrer essas mesmas condenações de qualquer outra pessoa, porque todo político é igual, está todo mundo no mesmo pacote. Isso é péssimo.
e aí as pessoas desanimam desse trabalho. Mas eu não posso perder a esperança e as pessoas também não podem perder a esperança. Eu acho que tem que ser cada dia mais trabalhado, Gili, né? A questão das redes sociais, que é uma maneira de a gente chegar no público, mostrar um pouquinho quem nós somos. Ainda a seriedade, o olho no olho é muito importante. Eu, quando visito as pessoas, eu consigo transmitir isso às pessoas, elas conseguem captar. Isso é muito bom. Então, a minha missão, eu sempre falo assim, eu quero levar adiante a política séria, eu quero levar adiante os princípios e os valores, eu quero continuar mudando, não só uma cidade, mas eu quero ajudar e contribuir para fazer uma mudança dentro de um estado e dentro de uma nação. Tu enxerga hoje que Santa Catarina, tu estás vindo como deputado de Santa Catarina, né? Sim. Tu enxerga hoje que Santa Catarina ela está se tornando de fato o polo mais importante para investidores no país hoje, porque a gente vem enxergando um crescimento na cidade no estado de Santa Catarina cada vez mais forte, assim, para tudo, né? Moradia, para investidores, até como mudança. Eu vi recentemente agora a informação onde a gente teve, acho que foi em 2024, se eu não me engano, mais de 300 e pouco, acho que foi um dado que saiu de São Paulo e veio para Santa Catarina, sim, novos habitantes para cá e novas pessoas, moradia, né? O que tu enxerga do estado de Santa Catarina hoje, assim, e por que tu escolheu para poder vir como deputado estadual? Tu enxerga que essa região como um todo aqui, ela tem, de fato, uma visão que vai crescer nos próximos anos? Como é que tu enxerga isso como empresário? Até trazendo um pouco como empresário e aí o lado gestor também. Como empresário, assim, Gili, eu vejo um grande potencial e está acontecendo, está assim, ó, está uma evolução muito grande. Perfeito. Né? E a gente vê que o nosso estado ele tem muitas coisas bonitas, né? Nós temos belezas naturais, nós temos um povo muito trabalhador, nós temos oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. Posto é que tem várias indústrias que vieram realmente de outros estados para cá. Um pouco, é claro, pela questão aí do nosso, né, atrativo fiscal, que a gente vai estar perdendo nos próximos anos agora com essa nova reforma administrativa, mas também um pouco pela estrutura do estado. Só que é um estado bom, eu adoro Santa Catarina, mas nós temos problemas crônicos que têm que ser trabalhado ainda, né? A gente precisa melhorar muito na questão da infraestrutura. Mas isso vai ser trabalhado no dia a dia, vai ser construído no dia a dia, mas é um estado bom para se investir. Eu recebo às vezes pessoas, e recentemente eu fui num evento lá em São Paulo, num grupo de investidores, falar um pouquinho da nossa região, do desenvolvimento. E é notório, Gili, que as pessoas olham o estado de Santa Catarina, né, como uma Suíça brasileira. Uhum. Eles ainda enxergam muito isso pela segurança, pela qualidade de vida e pelas oportunidades. Só que ainda aqui não tem público suficiente para sustentar essas empresas. Então, com a mudança, e eu fui num evento lá que falava muito de logística, né, a chegada da mercadoria pelo porto, que é o porto mais eficiente do Brasil, que é a Navegantes, a Portonave, ele é muito importante. A velocidade para entrega, receber, você tem um tratamento diferenciado tributário aqui dentro, que é muito importante também, só que daí você tem que pegar essa mercadoria e levar para o público consumidor, que é lá em São Paulo, no sul, sudeste. Santa Catarina está crescendo muito a população também, então as empresas já estão começando a olhar com outro olhar, um outro viés, porque a população está vindo para Santa Catarina. Nós somos, acho que já 7, quase 8 milhões de habitantes. É uma população ainda pequena, mas nós somos 1% do território do Brasil. Uhum. É pequeno, mas já está sendo bem povoado. Então, eu diria assim que é uma grande oportunidade de negócio, sim. Como empresário, eu vejo que ainda tem muitas oportunidades aparecendo dentro do estado de Santa Catarina e que as pessoas que estão vindo para cá e estão vindo com uma visão diferente, eles estão tendo assim, oportunidades de desenvolvimento. Eu já falei, recebi muitas pessoas no meu gabinete, pessoas do sul, do sudeste, do norte, que venderam o que eles tinham lá e investiram aqui. E outras que abriram filiais aqui em Santa Catarina, nem necessariamente na cidade de Navegantes, mas eles abriram em Itajaí, na nossa região aqui, Ilhota, né, que é uma cidade que está crescendo bastante também, Balneário Pissarras, Penha, aproveitando esse desenvolvimento, esse crescimento. E deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente eu converso muito com um público de investidores, empresário, mas eu queria trazer uma visão aqui também, porque a grande massa é necessário, porque assim, acho que quando a gente leva conhecimento e a gente traz conhecimento, as pessoas elas vão aprimorando cada vez mais, elas vão tendo entendimento e vão mudando suas vidas de forma singular, porque eu acredito que assim, a dependência só do poder público, tu vai se manter estagnado. Uma vez eu ouvi uma fala tua aqui que a gente conversou, que foi a prefeitura ela não constrói nada, ela administra o dinheiro. Eu gostei muito de salvar isso, até hoje eu guardo comigo. Para quem
para quem está na linha de produção, para quem não é empresário, para essas pessoas que trabalham dentro das empresas, eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância de uma boa gestão pública e aonde que um deputado estadual tem importância para eles, porque geralmente eles enxergam muito voltado à linha de empresários. Sim. O cara só fala com o empresário, o cara fala com diretores, está governando para eles. E aí eu vi que Navegantes trabalhasse muito a questão de qualidade de vida, e eu te via muito na estrada também. Como que a gente consegue trazer essa visão, qual é a importância de um deputado estadual para esse pessoal? Então, assim, Gilio, a gestão pública, e você citou bem ali, a prefeitura não produz nada. Né? Quem produz são os empresários, são o setor produtivo e eles que geram a riqueza. Nós só administramos isso, mas nós temos a responsabilidade de fazer isso chegar na ponta de maneira eficiente. Quando eu iniciei a minha gestão em 2021, eu era empresário, né, e vim desse setor, e as pessoas falaram assim, o Liba está administrando somente para empresários. E realmente eu chamei os empresários para dentro do gabinete, eu conversei com as pessoas e fiz um conselho e chamei as pessoas para me ajudar a fazer gestão na prefeitura. Mas no mesmo momento eu também saí para a rua. Eu ia lá no bairro mais carente da cidade, onde as pessoas estavam se reunindo no final de semana lá no boteco, tomando a sua cerveja e comendo o seu espetinho de carne, que era a única lazer que eles tinham naquele momento, eu ia lá escutar eles também. Por quê? Eu precisava fazer com que os empresários produzissem mais, gerassem mais riquezas para mim poder pegar esse valor, tanto que a cidade Navegantes ela praticamente triplicou o seu orçamento nos últimos, na minha gestão. A gente iniciou com 340 milhões de receita e eu entreguei com aproximadamente 800 milhões de receita na primeira gestão. Esse ano deve chegar próximo de R$1 bilhão a cidade de Navegantes, mas eu tinha que pegar esse recurso e aplicar lá na ponta. Onde é que eu tinha que aplicar na ponta? Melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão produzindo. Então aquela pessoa que estava lá no bar, tomando a sua cerveja, conversando com as pessoas, e eu estava lá escutando elas. Eu tenho que levar na ponta a qualidade de ensino, qualidade de saúde, eu tenho que melhorar o abastecimento de água das pessoas, eu tenho que botar transporte coletivo, então eu tenho que produzir numa ponta, mas na outra ponta eu tenho que ter a sensibilidade de levar isso para as pessoas. O que um deputado faz numa situação dessa? Ele trabalha com as pautas regionais, porque aí eu já não penso mais. Quando eu penso como prefeito na cidade de Navegantes, como é que eu vou melhorar a saúde? Eu vou cuidar das unidades básicas de saúde, eu vou tentar melhorar o hospital, mas é um custo elevadíssimo. Eu tenho que ter o auxílio, um apoio de um governo do estado. Eu tenho que pensar que o hospital hoje se faz necessário na cidade de Navegantes, um hospital regional. Liba, mas você tem o Marieta aqui do lado, da outra cidade, que é o maior hospital do estado de Santa Catarina. Porém, nós temos dificuldade porque o Marieta já está sobrecarregado. Nós também estamos falando da maior região do estado de Santa Catarina, que é a nossa. E o aumento de população vai ficando cada vez mais inviável. Crescente. Né? Então, eu tenho que pensar no hospital regional que atenda Navegantes, Penha e Pissarras, que a gente começa a segmentar. Eu tenho que pensar no transporte coletivo que seja de qualidade para integrar todas essas cidades, que um prefeito não consegue resolver isso sozinho, precisa da mão de um deputado. A gente precisa pensar, né, a segurança cada vez mais, porque quando a gente está anunciando que as cidades são seguras, que aqui tem crescimento, tem desenvolvimento, a gente não está atraindo só pessoas boas, acaba atraindo o outro mundo também. E a gente precisa combater isso. E é isso que um deputado precisa trabalhar. Essas pautas regionais, essas pautas com a sensibilidade de quem já foi gestor público, Perfeito. Que já sentiu a dor ali na ponta. Sabe quanto é difícil resolver um problema que você não tem capacidade de resolver. Eu fui muito cobrado aqui em Navegantes pela questão do ferryboat, que é a travessia que faz Navegantes e Itajaí. As pessoas falam, Liba, você tem que resolver o ferryboat. Eu não posso resolver como prefeito, porque é uma ligação intermunicipal que quem faz a gestão disso e o controle é o Estado. Não é o município. O que eu fiz como prefeito? Mudei a fila que dependia aqui do nosso município para não atrapalhar o bairro, para trazer mais segurança para as pessoas e qualidade. Eu cobrei algumas melhorias dentro da própria estrutura do ferryboat e também mudei toda a praça, que quando as pessoas entravam na cidade Navegante já havia uma praça organizada, bonita. É um novo conceito de cidade. Isso eu conseguia fazer, mas além disso eu não consigo. Agora, como deputado, a pessoa que está lá na frente, lá em cima, ela tem a obrigação de abraçar essas pautas e pensar não no dono do ferryboat, mas na qualidade de vida das pessoas que vão atravessar aquele ferryboat, o conforto, a segurança. Eu tenho que pensar como deputado, como é que eu vou atender essa pessoa que está lá produzindo nesse momento que nós estamos dando aqui, fazendo o nosso podcast. É isso que a gente precisa, porque essas pessoas elas precisam de alguém que realmente os represente.
E um deputado tem essa função específica, vai se juntar ao governo, vai levar as demandas necessárias e vai lutar para que isso aconteça. Então a representatividade política aqui na nossa região, ela é muito importante. Nós estamos falando de uma região que cresce muito, que é muito adensada, que tem um poderio econômico muito forte, mas embora tudo isso esteja acontecendo, nós temos pouca representatividade política. Não estou falando que quem está lá não está representando bem. Sim. Representa sim, mas é pouco. Estou falando em quantidade, não estou nem falando em qualidade. Nós temos capacidade de colocar muito mais deputado aqui do que nós temos hoje. Então esse é um grande trabalho. Quando nós tivermos essa representatividade, a gente vai saber que valeu a pena. Vou te citar um exemplo. Cada vez que tem uma formatura de novos oficiais ou de policiais militares ou civil nas academias, como é que é feita essa distribuição? Ela geralmente tem um dado técnico que o governador se baseia por isso. Mas ele se baseia mais aonde? Aonde os deputados pressionam mais. Não, a minha região está faltando. E se eles precisam apertar o governador e o governador precisa, às vezes, do deputado para alguma coisa, ele vai acabar cedendo um pouco mais de policial militar para aquela região que tem um volume maior de representatividade. Por isso que a gente precisa aumentar a nossa representatividade aqui na ANFA. Tu sente que o fato de ser um deputado estadual ajudaria nessa questão, principalmente que é a mobilidade do ferryboat hoje, o peso de decisão para que possa evoluir mais rápido, isso auxilia bastante, porque assim, trouxesse um ponto que eu acho bem importante, e eu gosto sempre de frisar isso, que eu estou sentado contigo aqui, não puxando, vou usar até a palavra mais chula mesmo, mas não puxando o saco, porque eu não preciso, mas porque eu gosto da tua gestão, é uma coisa que eu admiro a tua gestão, como foi feita. E a gente sente muito hoje que são vários candidatos que eles são os famosos coaches de internet, né? É o famoso deputado de internet. Vai lá, ele basicamente constrói toda a candidatura dele, ganha, e depois ele fica nas redes sociais, mas pouco ele faz de fato. Tu tocou num ponto bem interessante. Você foi gestor da cidade de Navegantes e tu sabe dessa dor que hoje é o ferryboat, é uma dor que já perdura anos ali, né? O fato de eleito... Isso auxilia na velocidade para que isso possa auxilia, Gili, porque assim, a grande diferença é você ter sido um gestor público. Né? Eu andei no chão de fábrica, né? Eu estava na rua durante todo o tempo, eu atravesso o ferryboat quando vou assistir um jogo do Marcílio, quando vou fazer alguma coisa em Itajaí, eu atravesso a pé, eu atravesso de carro, eu estou sempre em movimento. E aí a gente vai sentindo as dores. E como gestor, você tem um olhar diferente. É diferente de você ser um deputado que nunca teve, né, aqui perto, sabendo como é que funciona o ferryboat, quais são as mazelas que tem ali, como é que é a forma da gente tratar o próprio empresário que é dono do ferryboat, quais as necessidades que ele tem, aonde a gente deve apertar mais um pouco a rosca para ele poder, né, se espremer. Então a gente precisa trabalhar melhor isso. Mas só vai saber fazer isso quem sente a dor. E um prefeito sentiu a dor durante 4 anos numa gestão que eu vou dizer uma coisa para ti, Gília, assim, eu sou 40, como eu já falei para ti, 40 anos empresário. A vida de empresário é dura, é difícil, mas a vida de um prefeito, ela é muito mais difícil e muito mais dura. Não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, não quero também aqui achar que as pessoas falam, o Liba agora, só porque é político, está valorizando o que ele está fazendo. Mas eu entendo teu lado. Mas é assim, porque você está tratando com a opinião pública e aquilo que te agrada, às vezes não me agrada. E aí eu tenho a liberdade e o direito que as pessoas se sentem de poder ir lá e dizer assim, não, mas você não fez do meu jeito, eu sou contra você agora, e você criar toda uma estrutura, e não é uma decisão somente tua de prefeito, é uma decisão que você tem que passar pelo Legislativo, a Câmara dos Vereadores tem que entender, tem que apoiar, e essa é uma construção que te deixa um coaching assim, de relacionamento, sem dúvida nenhuma. Mas no dia a dia te dá um sofrimento muito grande. Então, quando você é prefeito e sente essa dor, você consegue melhorar e melhorar muito a vida das pessoas, Gili. Não tenho dúvida disso. Né? Por isso que eu quero sempre incentivar as pessoas. Entrem, né, na gestão pública, porque vale a pena. Ela é um aprendizado, mas ela te cria uma casca muito grande e te dá muita oportunidade de melhorar como pessoa e melhorar a vida das outras pessoas também. Eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja dúvida de muita gente, que é... A gente sabe que o poder público, geralmente, ele é um pouco moroso. Tu vai tomar uma decisão como iniciativa privada, tu precisa tomar uma decisão de resolver tal situação. É que tu já entrou no assunto ali de que passa por etapas, né? Mas eu vou criar uma rua, se fosse num condomínio fechado, eu faço ela assim. E aí, quando eu trago isso para dentro de uma gestão pública, tudo é um pouco moroso demais, assim. E aí a gente fala em relação à infraestrutura e tudo mais.
por que é tão moroso assim? Para quem ainda não tem esse conhecimento, por que demora tanto uma gestão pública versus uma iniciativa privada? Gili, é muito excesso de controle, né? Tudo é controlado, tem órgãos de controle, tem internamente ritos que precisam ser seguidos. E isso muitas vezes engessa. Eu vou te citar um exemplo aqui, né? O engordamento da Praia do Gravatá. Eu entrei em 2021, foi o primeiro passo, a primeira determinação do gabinete, assim, nós vamos contratar uma empresa para fazer o estudo do engordamento da Praia do Gravatá e nós vamos lançar isso aqui em 2 anos, em 2023, eu quero essa praia engordada. Nós estamos falando agora, nós estamos em 2026, agora a gente conseguiu entregar iniciar isso. As obras. Vai iniciar as obras. Eu só vou dizer assim, eu vou soltar um foguete quando as obras finalizarem. Porque nesse período ainda pode ter algum problema que as obras elas podem parar. Tudo é possível dentro da gestão pública, justamente porque ela tem um rito muito difícil. Talvez por ter um histórico muito grande, né, de pessoas usurpando do poder público, do dinheiro, isso foi criando controles e controles e controles. Então hoje você tem controle do controle do controle. E queira ou não queira, todo mundo está ali analisando. Então, às vezes, uma vírgula fora da posição volta um processo tudo a estaca zero. E quando volta a estaca zero, você tem um rito de republicação de um processo desse, que daí é mais 30, 40 dias, né, que é publicado, 40 dias úteis, às vezes, isso demora, às vezes, 70 dias para tu voltar a ter um lance num projeto desse. E quando começa a executar um projeto desse, se alguma pessoa se sente desprestigiada disso ou se sente afetada por esse processo, ele pode entrar na justiça e mandar parar. E a justiça manda parar o processo e nós temos que nos defender para que isso mude. Então, a gente está falando com um bem público. Então, é muito complicado. Botar velocidade na gestão pública, Lima, mas tem que ter planejamento, tudo, tem que ter tudo. Eu sempre falo, se eu tivesse, né, e hoje eu tenho bastante experiência, graças a Deus, né, mas se eu tivesse toda a experiência do mundo e pensasse e planejasse de uma forma bem arquitetada, eu quero ser candidato a deputado estadual em 2026 e eu quero começar o processo de engordamento da praia para que ele, em véspera da minha eleição, ele aconteça. Eu duvido que isso aconteça. Não tem planejamento que faça isso acontecer. Não existe. Nada está nas tuas mãos. Hoje está acontecendo e as pessoas falam assim, o Liba segurou para soltar quando era deputado, candidato a deputado, pré-candidato agora, no caso, né? Eu digo, cara, mesmo que eu tivesse a maior assim, habilidade possível, não conseguiria. Porque justamente ela tem muitas intercorrências, sabe? Assim, são muitas variáveis que acontecem no dia a dia. São licenciamentos ambientais, são órgãos de controle, é Câmara de Vereadores, é Ministério Público, é as pessoas que estão ali no dia a dia, é Tribunal de Contas. Então, tem coisas que fluem rapidamente. Aí tudo certo, foi uma licitação que aconteceu tudo rápido, você conseguiu colocar uma empresa a trabalhar. Essa empresa ela passou no crivo, a gente aprovou, entrou. Aí ela entrou, na primeira início da obra, ela já começa atravessado. A gente vai lá e notifica uma vez, 2 vezes, ela vai, melhora, aí vamos fazer o pagamento da empresa, ela recebe o pagamento, ela fala assim, agora eu não consigo continuar essa obra aí, eu tenho que me capitalizar primeiro. Ganhei uma obra em outra cidade, eu vou botar esse dinheiro lá e agora vou segurar essa obra aqui. Aí tu fica com a obra parada. E aí diz, mas Lima, tira ela e coloca outra. Tá tudo certo. O rito para mim tirar essa empresa e colocar outra é mais 90, 120 mais moroso dias. Do que o próprio... Esperar eles fazer acontecer. Notifica essa empresa, não deixa mais elas entrar. Não, mas eu não tenho nada que possa notificá-la, que ela não possa mais participar de algum certame público. Então, essa é a verdadeira dificuldade da gestão pública. Mas, mediante isso tudo, né, Giliardi, a gente conseguiu evoluir muito na cidade. Sim. A gente começa a pegar uns time também, tu começa a trabalhar algumas coisas para poder dar um pouco mais de agilidade. Isso, no dia a dia, a gente consegue trabalhar bastante alguns ritos internos, a padronização de alguns processos, né, a habilidade da nossa própria equipe em fazer as contratações, a maneira que você vai tratando também o teu próprio fornecedor, vai chamando eles para perto, vai fazendo leitura, vai entendendo e vai conhecendo. E aí tu consegue vencer algumas etapas. Mas nesse caminho todo, algumas você se perde e não tem como vencer. Deixa eu trazer 3 perguntas para a gente poder ir indo para o final. Uma,
dentro da tua candidatura, olhando para a segurança pública regional como deputado estadual, eu sei que tu tem que aprimorar isso de uma forma mais ampla por ser um deputado estadual, mas qual é a tua visão para a segurança pública, o Liba eleito como deputado? Tecnologia. Não resta outro caminho se não for tecnologia, Gili, porque quando a gente vai falar de mão de obra, de homem, de ser humano, a gente está com dificuldade cada vez maiores, né, de contratação, até pelo risco. Então, a gente vai ter que ter um controle muito mais amplo, né, e as pessoas vão ter que pensar duas vezes antes de cometer qualquer tipo de crime, furto ou qualquer tipo de evento nesse sentido. Então, a gente fez um teste, por exemplo, aqui nas nossas festas, já colocamos a leitura facial. As pessoas, ao entrarem ali, já aparecia, né, a ficha delas. Pegamos uma pessoa que já estava com mandato de apreensão, ela já foi conduzida. Então, a gente vai limitando as pessoas a estarem no meio da sociedade e as pessoas que não são do bem. Então, a tecnologia vai ajudar bastante. Por trás da tecnologia tem que ter toda uma estrutura de segurança para poder dar suporte a isso. E isso que a gente precisa trabalhar o homem daí. Mas o homem ele tem que ser melhor treinado, melhor capacitado, né? Eu falo o ser humano. E para que ele possa dar respostas mais rápidas com relação a isso. Então, a nossa região ela é muito boa na questão de segurança, mas a gente precisa continuar investindo fortemente nessa questão. Para quem depende do turismo, olhando para a parte de região, tens alguma visão do que dá para poder aprimorar ainda mais o turismo da região? Olhando o Liba como deputado estadual, o que pode ser aprimorado na região? Eu acho que a gente precisa fazer constantemente uma leitura com relação ao turismo, né? Porque às vezes o que te interessava como turista hoje na cidade, amanhã ela já não te interessa mais, né? Mas a gente precisa estar se reciclando constantemente. A gente tem muitos operadores de turismo fortes aqui na região. A gente tem o maior, eu sempre falo assim, o maior indutor do turismo na nossa região é o Parque do Beto Carreiro, né? As pessoas viajam o Brasil todo. Cada vez que eu vinha de Brasília, né, no voo, ou ia para Brasília, sempre via pessoas vindo para o parque ou indo com o chapéu do Beto Carreiro, com chicote dentro do avião, aquela alegria toda. Então, a gente já tem um grande atrativo turístico. A gente só precisa melhorar mais o ambiente aqui na região. A mobilidade ela é muito importante, que ela tem trazido um pouco de desconforto às pessoas. Eu tenho sentido e escutado isso. Né? Embora nós estamos trabalhando muito a questão do túnel de ligação Navegantes-Itajaí, que é uma ferramenta importantíssima e que vai acontecer, mas a gente não pode só depender dele, a gente precisa melhorar mais a mobilidade disso. E os atrativos já estão naturalmente aqui na nossa região. A gente só precisa começar a dar um pouco mais de direcionamento. Mas é uma situação bem tranquila e fácil, porque eu vejo que nós temos hoje um trabalho muito forte na Serra Catarinense, nós temos um trabalho muito forte no litoral e nós temos um trabalho muito forte para o turismo de negócios também. Então é só polir um pouquinho mais isso. E para além de investidores, para quem está investindo nessa região, porque a escolha do deputado para mim ela está na minha cabeça da seguinte forma: eu tenho que escolher algum deputado que ele tem algumas pautas alinhadas comigo. E aí a gente pega a linha de investidores. Para quem é investidor da região aqui, o que ele pode esperar do Liba? Ele não pode, ele vai ter um cara muito aguerrido na questão, assim, principalmente, né, a questão da segurança, da saúde e da mobilidade. Né? Hoje, acho que o grande calcanhar da nossa região aqui é a mobilidade. Né? Nós temos as cidades que cresceram em torno da BR-101. Hoje, a BR-101 é um grande corredor. Eu falo para você assim, Gili, você sai de Joinville e vai a Florianópolis hoje, qual é o caminho que você tem? Só tem um. E se der algum problema, como dá constantemente na BR-101, você fica sem... Você pega qualquer cidade fora do Brasil que liga uma na outra, você tem vários caminhos alternativos. E a gente hoje não tem esse caminho, a gente precisa lutar por isso. Liba, mas isso é utópico? Não, utópico era quando a gente falava em engordamento da Praia do Gravatá que está acontecendo, o túnel que travessia Itajaí Navegantes também, quando a gente falava que não acontecia, que vai começar a acontecer daqui uns próximos meses, eu acredito que já começa a contratação das empresas para fazer o projeto executivo. Então a gente tem que plantar a primeira semente, tem que correr. Demora um pouco, sim, porque o setor público é demorado, mas a gente precisa trabalhar em cima disso. Então, segurança, a questão da mobilidade e a questão da saúde sempre serão pautas importantes. E eu acho que assim, né, Gili, quando a gente fala de empreendedor, de empresário, a gente tem que ter acesso e liberdade de sentar com uma pessoa que entende a tua fala. Perfeito. Esse é o meu papel. Eu, quando sento na frente do empresário, eu sinto a dor do empresário. Por que Navegantes cresceu tanto? Por que Navegantes deu esse salto? Porque a gente escutou muito o setor produtivo. Aquela pessoa que, a dor dela
dava oportunidade para nós melhorar o nosso processo. A cidade de Navegantes hoje é perfeita? Não, tem problemas, mas nós evoluímos muito, porque eu sinto a dor do empresário, eu sei quanto é difícil pagar um funcionário. Aquele cara que recebe lá, para ele é pouco, e eu sei que é pouco também, mas para quem paga o dobro, praticamente o triplo dele. Quando nós falamos em escala agora 5x2, é tudo lindo, maravilhoso, é bonito, mas vai aumentar o custo. Onde é que nós vamos arrumar essa mão de obra? Mas o empresário tem que ser ouvido para isso. A gente precisa estar muito mais próximo do setor produtivo. E quando a gente está próximo e entende essa linguagem, a gente consegue levar oportunidades de melhoria. Leva leis dentro do legislativo, a gente discute com o secretário da Fazenda, discute com o secretário de Mobilidade, a gente tem essa interlocução que vai fazer com que as pessoas produzam mais e com mais alegria. Antes de eu te dar a palavra para te poder passar um pouco aqui da tua visão também do que tu espera e deixar aberto aqui o microfone para ti, eu queria que tu desse um conselho do lado B dos bastidores para investidores e empresários que talvez ainda eles não tenham ouvido, ou se eles já ouviram, talvez enfatizar um pouco mais esse conselho para eles. Como empresário, Liba como empresário. O Liba como empresário, eu vi essa cidade nascer, né? Ela tem 62 anos, eu moro há 42 aqui. E eu vi o tamanho da transformação dessa cidade. Como empresário, eu diria assim, investe o mais rápido possível em Navegantes. A Liba, mas eu não sei no que fazer. Compra qualquer coisa. Vem para cá para poder produzir, porque aqui vai ser uma grande oportunidade, é uma grande meca. E tem um poder público alinhado com, né, o desenvolvimento econômico. A gestão pública hoje, ela escuta o empresário. E se você também, quando vai começar a investir, independente seja em Navegantes ou qualquer outro lugar, se aproxima da gestão pública. Ela determina muito o teu futuro, né? E se você fica distante dela, você é pego de surpresa muitas vezes. Mas quando você se aproxima, você ajuda a construir o futuro. Não, a gente não está falando aqui direcionando, mas do setor. Se você é de algum setor, trabalhe o seu setor junto ao poder público. O gestor público, ele precisa muito ouvir a pessoa do outro lado. O gestor que quer, se está comprometido com uma cidade e com o desenvolvimento, ele é sedento por ouvir. Ele é sedento para ter conversa, porque ele quer entender como é que ele pode melhorar a cidade para que as pessoas que investam cada vez mais e possam retribuir isso tudo em melhor qualidade de vida à sua população. Então não existe, Giliardi, assim, se falar do lado B, eu, empresário, conhecendo a minha vida como eu conheço hoje de gestor, se eu fosse em qualquer cidade ou estivesse investindo, eu ia me aproximar do setor público. Eu queria dar opinião, eu queria dar a minha contribuição, porque eu sei que isso vai ajudar bastante o gestor e vai ajudar o meu setor também. Perfeito. Liba, eu deixo o microfone aberto para ti aqui, cara. Fica à vontade. O nosso público, novamente, ele é um público empresário, investidores, e eu deixo o microfone aberto para que tu possa também, já nessa pré-candidatura aí, mas que Deus permita aí, eu conheço o teu lado ético, conheço a tua pessoa. Uma vez eu falei isso, até partilhávamos isso antes. A primeira vez que eu tive uma conversa contigo, meu nervosismo era por estar conversando com o meu primeiro patrão e não com o prefeito. Mas não estou aqui levantando a bola para ti por conta disso, mas porque eu te conheço a tua família, conheço como você geriu a cidade de Navegantes, tem empreendimento em Navegantes, tem investimentos em Penha também. Sabe até do meu desejo, já que a gente já conversou em particular, mas deixa aberto aqui também para que outras pessoas possam te conhecer melhor. Legal, Gili. Assim, para mim é sempre bom falar com você aqui, poder falar para esse tipo de público, né? Porque eu sei que é um público que está muito fechado, muito focado, na verdade, essa é a palavra certa, ao resultado da empresa, né? A gente vive todo dia uma tempestade, né? Ser empresário não é fácil, é o cara que luta todo dia, mata um leão por dia, fica outro na fila. É loucura, eu vivi isso, né? Eu acordar uma segunda-feira e pensar nos boletos da semana que eu não vou dar conta de pagar, no problema com o meu funcionário ali na porta, o atendimento ao cliente, a mobilidade do meu processo que não andava. Assim, ó, eu tinha dia que eu pensava, eu quero ser gestor público, né, porque é muito mais fácil. Quando eu comecei a gestão pública, eu vi que a gestão pública também tem os seus desafios, as suas loucuras.
independente do que você fizer, do negócio que você está, todos eles terão grandes desafios. Mas ama o que você faz. Aí você não está trabalhando, você está exercitando, né, o poder de influenciar pessoas através do seu serviço, do seu trabalho, da sua renda. É isso que a gente precisa. Pessoas cada vez mais comprometidas. E se aproxime um pouco mais da gestão pública. Muitas vezes a gente olha o gestor público assim, e eu entendo, porque eu também fui empresário e olhava muito desse lado. Gestor público como uma pessoa que está ali para trazer problema e dificuldade. Mas, na verdade, quando o gestor é sério e está comprometido, ele está de portas abertas e ele quer ouvir. A cidade Navegantes mudou muito pela questão de a gente ouvir o empresário da cidade. E eu digo, não deixa de se aproximar do gestor público. E eu estou aqui como um prefeito que fez 82% dos votos na segunda eleição, com um histórico muito bom dentro da cidade Navegantes, né? Um histórico que as pessoas podem olhar e procurar de todas as formas, ver que o meu único intuito foi desenvolver essa cidade, e me colocando como um pré-candidato a deputado estadual, porque eu entendo que, como prefeito, eu consigo chegar até um ponto, mas o desenvolvimento e as cidades, a região precisa de mais do que isso. Então, quando tem um deputado estadual trabalhando e lutando por isso, vai dar muito mais velocidade ao desenvolvimento e ao crescimento. E é justamente isso que eu quero para a nossa região. Eu não penso mais só em Navegantes. Eu penso em Navegantes, eu penso em Itajaí, eu penso em Penha, eu penso em toda a nossa região aqui da Anfre, porque nós estamos vivendo esse melhor momento do desenvolvimento, mas que ele pode se tornar num grande problema no futuro. Então, por isso, a gente tem que pensar muito. A hora de ir para as urnas eleger, quem são as pessoas comprometidas verdadeiramente com a região e que têm experiência para trazer isso dentro da gestão pública como qualidade de vida à sua população. Perfeito, Liba. Cara, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo teu tempo, dedicar esse tempo também. E a gente se vê daqui a pouco aí, se Deus quiser, aí a gente vai estar novamente trocando uma ideia. Obrigado, Gil. Obrigado, Liba. Valeu.